E falando em tributos, a Receita Federal divulgou hoje as regras do imposto de renda deste ano. O prazo de entrega começa no dia 2 de março e tem mudanças em relação ao ano passado. Sobre essas mudanças, eu converso agora com o advogado especializado em direito tributário, Fernando Zilvetti. Fernando, boa tarde para você. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Começo te perguntando quais são as principais mudanças deste ano para que o contribuinte fique de olhos bem abertos, aí atento para não cair em nenhuma armadilha. Boa tarde, Aline. Um prazer falar com vocês. De fato, algumas alterações foram feitas, não relevantes, sem dúvida nenhuma. Muito mais complicada está a reforma tributária do que declarar o imposto de renda da pessoa física a partir de 2 de março. Amanhã, o contribuinte pode baixar o programa da Receita. Esse programa tem uma novidade, porque você não vai precisar mais baixar o ReceitaNet para fazer a declaração ser enviada para a Receita Federal, que era sempre um novo programa, sempre um programa a mais que tinha que baixar. A partir deste ano, você vai ter um programa só e que vai ter a qualidade de ser atualizado constantemente, de modo que você não precise, toda vez que vai fazer a declaração de imposto de renda, baixar um novo programa, como você vinha fazendo ano a ano até 2017, ano base 2016. Então, a partir desse ano, a Receita vai facilitar a vida do contribuinte nesse sentido. Você vai poder baixar um programa único e esse programa vai sendo atualizado ano a ano e, claro, com isso também facilita a vida do contribuinte. Você já tem a declaração, se você quiser, pré-preenchida para aqueles contribuintes que fizeram declaração 2016, ano base 2015, de modo que você já começa de um ponto já conhecido, você já tem a declaração pré-preenchida e facilita também na hora de fazer os cálculos. Essa é uma novidade. Outra novidade que vale para os dependentes, aqueles dependentes com idade acima de 12 anos completados até 31 de dezembro de 2016, precisam ter CPF, o que no ano passado o limite era de 14 anos. Então, esses novos dependentes com CPF, não deixam de ser dependentes, mas precisam ter CPF, precisam criar o CPF, vão se cadastrar se tiverem 12 anos completos até 31 de dezembro de 2016. No mais, a gente tem uma mudança de valores, então quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 precisa apresentar a declaração, o que no ano passado era R$ 28.123,91. Uma pequena diferença, uma correção bem mínima nesse sentido. Então, essas são as principais mudanças e, claro, você pode atualizar os seus programas, você tem sempre a possibilidade de fazer a declaração, desde que você não tenha uma renda muito alta, através dos aplicativos, através de celular, através de outros instrumentos, ferramentas que facilitam a vida do contribuinte de pequena renda. Fernando, aproveitando a sua experiência aqui com a gente, para refrescar a memória de quem, de repente, adquiriu um imóvel, passou a alugar o próprio imóvel, comprou uma casa, enfim, conseguiu aí entrar com a previdência privada, tem muita gente fazendo isso no Brasil cada vez mais. Que tipo de rendimentos novos precisam estar na declaração, se levando em conta esses mais comuns que eu acabei de citar, né, para que a pessoa não deixe de declarar? Bom, sempre que você tenha bens e direitos, né, em valor superior a R$300 mil, você precisa declarar. Então, é importante que você pense sobre isso. E se você, obviamente, não tiver esse patrimônio nessa quantidade, você está dispensado de declarar. Você tem adquirido imóveis, esses imóveis, você precisa ver o valor do imóvel, e se estiver abaixo dos 300 mil, você está dispensado de declarar. Também, se você for dependente de alguém e tiver na mesma condição, ou seja, mesmo que você tenha rendimentos superiores,
mas você tenha bens de valor inferior a R$300 mil, você não precisa declarar. Tá certo. Fernando Zilvetti, muito obrigada por enquanto, porque o Fernando volta, ele que é advogado especializado em direito tributário, ele volta daqui a pouquinho para tirar mais dúvidas sobre imposto de renda. Nós estamos falando aqui no Edição das 16 de hoje sobre as mudanças do imposto de renda para esse ano. A partir de amanhã, o contribuinte já pode baixar o programa no computador. Então, eu volto a conversar com um advogado especializado em direito tributário, o Fernando Zilvetti. Fernando, olá novamente. Vamos agora a algumas perguntas. Chegaram várias aqui dos nossos assinantes. Eu vou começar com a pergunta do Paulo Maurício, que ele é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Pela pergunta dele, deve ser servidor do Estado, está com salário atrasado. Ele pergunta, no caso de funcionários que estão sem receber desde setembro de 2016, como eles declaram? Bom, se eles estão sem receber, eles não têm nada a declarar nesse período todo que eles estão com salário atrasado. Só quando receberem que eles vão ter submetido esse salário ao imposto de renda vigente na época. Carla de Araújo, aqui de Cotia, no interior de São Paulo. Meu marido trabalha em um centro universitário que não paga o salário há 6 meses. Olha só, uma situação parecida. Como é que fica a declaração de imposto de renda, uma vez que a empresa tem lançado contra-cheques como se tivesse pago? Como fazer essa declaração? Uma situação mais complicada, né? É uma irregularidade por parte da empresa, porque ela declara um salário como se tivesse pago. Da parte do contribuinte é a mesma resposta, ele não deve declarar esse rendimento porque ele não recebeu, certo? E se a empresa declarou, ela tem obrigatoriedade de reter na fonte, mesmo que ela não tenha pago, certo? Então ela tem uma obrigação que independe da obrigação do contribuinte. O contribuinte só declara quando efetivamente recebe. Vamos lá, Marcos Roberto, da Bahia, de Lauro de Freitas, na Bahia. Quem recebeu rescisão trabalhista através da Justiça tem que declarar no imposto de renda? Bom, depende do rendimento que ele recebe, né? Na Justiça do Trabalho, a gente deve lembrar que ele recebe verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Se ele recebeu, por exemplo, por um dano moral, um assédio moral, essa verba normalmente não é sujeita ao imposto de renda. É um caso um pouco polêmico, porque tem gente que diz que deve, tem gente que diz que não deve, mas normalmente o juiz determina quais são os rendimentos tributáveis ou não, separando-os por remuneratórios e indenizatórios. Os indenizatórios não são tributáveis, os remuneratórios sim. Então, salário, 13º, férias, hora extra, descanso semanal remunerado, são verbas de natureza salarial, portanto, sujeitas ao imposto de renda. Tá certo. Celeste dos Santos, de Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. Há alguns anos tivemos um imóvel que foi feito inventário. Somos 10 irmãos. Não colocamos na declaração de imposto de renda à época. No ano passado, vendemos esse bem e o valor foi dividido pelos 10 irmãos. Como inclui isso na declaração do imposto de renda deste ano? Bom, eles cometeram uma irregularidade ao omitir um imóvel havido por conta da sucessão, ou seja, do falecimento do pai ou da mãe. Então, eles têm que retificar o imposto de renda dos 5 anos anteriores, declarando desde quando perceberam esse imóvel, desde quando receberam esse imóvel até agora. E então, a venda. E a venda é como um imóvel qualquer, na verdade, uma fração ideal do imóvel. A cada um compete uma fração. Se são 5 irmãos, é 1/5, e é esse 1/5, dependendo do valor de recepção, né, quando eles receberam o imóvel, e o valor atual, a diferença é sujeita ao ganho de capital. Imposto de Renda 2017, eu volto a conversar com o advogado especializado em direito tributário, Fernando Zilvetti. Fernando, olá novamente. Vamos a mais algumas perguntas que chegaram aqui dos nossos assinantes. O Edgar Pereira, aqui de São Paulo, declara o imóvel com valor menor de 300 mil no imposto de renda. O valor é por imóvel? Você falava disso comigo mais cedo. Veja, são bens e direitos de valor inferior a 300 mil, ou seja, a soma desses bens eu não preciso declarar. Então, se eu tiver, não é por imóvel, se é a soma dos imóveis
e outros bens ou direitos. Se eu tiver a soma deles inferior a 300 mil, eu não preciso declarar. Se ele for superior a 300 mil, eu preciso declarar. Leonardo Gomes, do Rio de Janeiro, eu sofro com problemas na coluna e meu médico receitou Pilates. A prática em uma clínica médica pode ser deduzida no imposto de renda? Bom, esse é um ponto bastante polêmico. Você pode deduzir despesas médicas, não clínica de Pilates, a não ser que você tenha uma orientação médica atestada nisso. Mas, normalmente, quem faz esse tipo de dedução cai na malha fina e a Receita autua. Mas aí, se ele tiver a receita médica com esse receituário, né, indicando o Pilates por um problema ortopédico que ele tenha, aí tudo bem. Aí se ele entregar esse documento para a Receita, tudo bem, essa receita médica, isso serve como documento, ou não? Se for um tratamento médico, sim. Ok. Vânia de Moraes, de Fortaleza, no Ceará. Eu sou aposentada e recebo 2 benefícios. Durante o ano, sou isenta. No entanto, no começo do ano, quando eu vou declarar, pago sempre um absurdo. Posso diminuir esse desconto? O que pode amenizar para mim, no momento, são consultas médicas. De fato, se ela tem que pagar o imposto de renda, normalmente, e ela tem um desconto simplificado, normalmente para uma pessoa que mora sozinha não vai ser muito vantajoso. Despesa médica é o recurso que ela tem para pagar menos imposto de renda. Tá certo. Fernando, como sempre acontece nesses temas, muitas dúvidas. Eu vou pedir aí a sua ajuda depois, a gente vai reunir todas as perguntas, dúvidas que chegaram aqui. Vamos mandar para você por e-mail. Quando você tiver um tempinho, você atende aí essas dúvidas dos nossos assinantes. Te agradeço muito por esse tempo aí gasto com a gente ao longo dessa edição das 4 e até a próxima. Muito obrigado a todos, é um prazer estar com vocês e podem mandar as perguntas que eu vou responder com prazer. Tá combinado então, obrigada. Obrigado a vocês, boa tarde.